a gente hoje tem como previsão começar o capítulo 1º. O capítulo 1º é um capítulo diferente, porque é um capítulo no qual o Krishna não fala. Em todos os demais capítulos, o Krishna vai falar. E se ele não vai falar, então, assim, não terá grandes conhecimentos. Então, a gente vai se permitir comentar algumas coisas introdutórias antes da gente começar o capítulo em si, para que todos possam ter noção do que está acontecendo, né? Do que é, na verdade, o Bhagavad Gita. Então, para quem perdeu o primeiro episódio, nós estamos estudando o Bhagavad Gita, cada mês um capítulo diferente. Nós fizemos um sobrevoo no mês passado, para a gente começar neste dia de hoje, o primeiro capítulo, onde é que vai abrir o estudo da obra, e alguns pontos introdutórios precisam ser ditos antes que a gente adentre o estudo da obra em si. Então, o que acontece? Todo mundo sabe, a gente chama de Bhagavad Gita, né? Nós chamamos assim, Bhagavad Gita ou Bhagavad Gita, tanto faz, porque algumas pessoas leem esse D como mudo, mas a palavra Bhagavad é sublime, superior. Bhagavad, sublime, superior. E Gita significa canção, canto, melodia. Isso é Gita. Então, as pessoas que têm intimidade com esse texto, eles não chamam Bhagavad Gita. Eles chamam só de Gita. Eles não chamam no masculino, eles chamam no feminino. Então, eles dizem o estudo da Gita, ou seria o estudo da canção, o estudo da música. Porque isso, na verdade, é uma música. O Bhagavad Gita é uma música, são versos. Esses versos, eles são bastante numerosos. Ao todo, os versos dele são 745, sendo que 700 estão todos juntos naquilo que a gente chama de Bhagavad Gita. Tem 45 versos que estão espalhados no texto maior, que é o Mahabharata. Acho que todo mundo sabe, né, que o Bhagavad Gita ele é um pedacinho de um texto grande. Igual o Evangelho é um pedaço da Bíblia, o Bhagavad Gita é um pedaço pequeno de um texto grande, que é o Mahabharata. Então, 700 versos estão dentro, direto, do Bhagavad Gita. E tem mais 45 que estão espalhados no curso da obra. Você tem que caçar. Os versos que foram escritos para a composição do Bhagavad Gita, ele é todo de 2 em 2. São 2 versos. E é rimado, tá? O Bhagavad Gita é um poema e ele é de 2 versos, 2 versos, 2 versos, 2 versos, 2 versos. A estrofe é um dístico, ou seja, a estrofe de 2 versos. Todos os versos têm 18 sílabas. Então, existem pessoas que têm a Gita toda na cabeça e são capazes de cantar a Gita todinha. Assim como tem pessoas que você sai para cantar na noite, a pessoa, eu conheço, aí canta, sei lá, 200 músicas de cabeça ela tem. Nossa, essa pessoa sabe tanta música, gente. Sabe a música do Roberto Carlos, tudo de cabeça? Pois é, mais ou menos isso. O cara aprendeu a Gita, ele sabe a Gita toda de cabeça. E ele canta em sânscrito, ela é rimada, e ele é capaz de cantar. E nós, como a gente não fala sânscrito, a gente vai estudar no português mesmo, que é o que nos sobra. O nosso estudo, portanto, vai ser um estudo, evidentemente, em português, onde a gente vai mergulhar nesse conhecimento extraordinário que o Bhagavad Gita pode nos oferecer. E o hinduísmo, ele tem coisas impressionantes. Eu não quero, de forma alguma, que a gente faça esse estudo admitindo que tudo que será dito é
compatível com aquilo que a doutrina espírita tem, porque tem coisa que não é. E o nosso objetivo não é ficar medindo se o Bhagavad Gita está certo ou está errado, mas apresentar o que a obra traz, as notícias que ela oferece, o que o Mahabharata nos oferece de conhecimento espiritual. Só para vocês verem como as coisas são, dentro do pensamento do hinduísmo, existe uma palavra que a gente às vezes usa, mas a gente usa sem um sentido muito mais exato do que acontece, do que essa palavra é. Nós usamos muito a palavra karma e usamos muito pouco a palavra dharma. E a gente, às vezes, confunde o que é dharma. Há pessoas que dizem que é o seguinte: karma é o negativo e dharma é o positivo. Não, não é verdade. Dharma é ensinamento, instrução, conhecimento. Isso é um dharma. Quando eu oriento alguém, quando eu ensino alguém alguma coisa, eu estou transferindo para essa pessoa um dharma. O Bhagavad Gita é visto como a melhor expressão do dharma que a Terra já conheceu. O hinduísmo lê o Bhagavad Gita como o texto mais perfeito concebido sobre a face da Terra. Os cristãos dizem que o Evangelho é a perfeição, né? E os hindus dizem que o Bhagavad Gita é a perfeição. E nesse sentido do estudo do Dharma, nós encontramos duas palavras em sânscrito que são muito utilizadas. Uma é Dharma, que é ensinamento, e a outra é Sanatana Dharma. Sanatana Dharma. Sanatana Dharma significa conhecimento imortal, conhecimento que nunca muda, conhecimento que vai ficar para todo sempre. Então, por exemplo, amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é um exemplo de Sanatana Dharma. Amai os vossos inimigos. Sanatana Dharma também. Então, dentro do Evangelho, a gente também encontra muito Sanatana Dharma. O hinduísmo diz que a melhor expressão na Terra de Sanatana Dharma está no Bhagavad Gita. Que as verdades eternas mais impressionantes nos foram entregues dentro da Gita. Então, quando nós estudamos esse texto, na leitura hindu, nós nos aproximamos da verdade mais pura que a humanidade já pôde receber. E isso é interessante para que a gente possa fazer uma leitura e, sem paixões, ouvir com serenidade as coisas que a gente vai encontrar no corpo desse texto. Só para terminar essa primeira parte, Ângela, para a gente poder trabalhar essa questão, existe um conceito do hinduísmo, vocês vão gostar, existe um conceito no hinduísmo chamado Narayana. Narayana. O que é Nara? Nara. Em sânscrito, Nara é o homem. E Ayama é eterno. Então, Narayana é o chamado homem eterno. Que eles mesmos traduzem como sendo o governador planetário. Então, no conceito do hinduísmo, existe, na leitura hindu, o Narayana, que é o espírito que governa o planeta. Do mesmo jeito que a doutrina espírita fala de que existe um governador planetário, também existe no hinduísmo a mesma ideia. O Narayana é o governador planetário. Para o espiritismo, quem é o governador planetário? Jesus. Ele é o governador. E no hinduísmo, quem é o governador planetário? Krishna. Na cabeça do
dos hindus, conforme o pensamento hindu, o Narayana é Krishna. Quando a gente viu o Apocalipse, vocês devem lembrar que a gente estudou a 10ª encarnação de Vishnu, chamava-se Kalki, e que ele tem uma semelhança com Jesus danadamente, né? Mas eu só queria colocar essas coisas no começo, Ângela, para a gente poder fazer uma linha de terra, para que a gente possa começar o texto em si. Você quer comentar alguma coisa antes de nós começarmos o capítulo? Direta. Ó, eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu localizei aqui nos meus... Olha, o Gita... E são 2 CDs, né, que foi a Canção do Senhor, né? E eles são 2 CDs e tem o livro. Muito fácil, porque ele está escrito em hindi, em sânscrito e em inglês. Tranquilo de ler, sabe? Só dá para perceber aqui a grafia? Sim. Mais para cá um pouquinho. Mas você não tem português? Não, esse não, né? Eu tenho... Sim, tem outro. Esse aí não tem português. Também tenho esse. Esse aqui eu trouxe lá da Índia, né? Então, não tem mesmo. Não tem português, Mas é gostoso de ouvir, sabe? Às vezes eu coloco e deixo, porque a sonoridade, né? Já é muito gostoso. É uma música, né? É uma música, é por aí. Então, Tayla, do que você comentou até agora, eu não tenho nada a acrescentar. Você acha que é interessante a gente dar uma passada bem rapidinha no que foi conversado no nosso último? Interessante. Né? Eu só responder aqui só a Carmen Diva. A Carmen Diva está perguntando quem é o Narayana dos hindus? Krishna. Narayana dos hindus, Krishna. Vamos lá? Pode fazer a revisão para a gente poder ir para o texto. Laelder, daqui a pouco você entra em campo. Vamos lá, Ângela. Revisa para a gente. Só para a gente dar uma passada bem rapidinha para recordar, né, o que você falou, que algumas pessoas estão começando hoje, talvez, né? Então, a história do Mahabharata começa lá com o rei dos Bharatas. Né? E ele teve 2 filhos, né? Dhritarashtra e Pandu. Né? Esses nomes são bem fáceis, né? Dhritarashtra teve 100 filhos. E eu acho que já é importante a gente ir observando esses dados, né? 100 filhos. O primeiro é o Duryodhana. Pandu teve, então, 5 filhos. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho um rei inicial, Victravina, né? Aí o irmão dele, Vyasa, ele morre, esse primeiro rei, aí o irmão dele, Vyasa, pega a viúva e tem 2 filhos. Tem 2 filhos. Dhritarashtra, que vai ter 100 filhos. Exatamente, que nasce, então, a linhagem dos Kurus, ou dos Kuravas. Né? E o outro, Pandu, que gera, então, a linhagem dos Pandavas. Ok, até aí? Eu não quis voltar muito para o comecinho para que não me esticasse muito aqui, né? Então, o Dhritarashtra teve, então, 100 filhos, e o primeiro, o Duryodhana, que vai fazer bastante parte da nossa história. Né? E 100 outros aí, né? E 99 outros. Pandu, que traz, né, que forma a linhagem dos Pandavas, tem 5 filhos. Sim. E o Yudhishthira, Bhima, ou Brima, né? Nakula, Saradeva e Arjuna, que é o nosso principal personagem. Sim. Então, são 5 e 100... Vocês querem que eu leia o nome dos 100 filhos? Né? É brincadeira, eu nem tenho. Bem, como Dhritarashtra
ou nasceu cego ou ficou cego, né? A gente tem as duas informações, né? Ele então passou o reinado para o sobrinho, né? Yudhishthira, ou algo assim, né? Quando ele deveria ter passado para o filho mais velho, que era o Duryodhana. Exatamente. Só que eu sou o rei, e em vez de passar o reinado para meu filho, eu passo para meu sobrinho. Vai dar confusão. Eu acho que ele já sabia, né, da história ali do filho dele, né, dos critérios do filho dele, né. Bem, mas aí o filho não aceitou, é claro, né, e os textos falam, então, que o filho chamou os 5 Pândavas para um jogo, né, uma jogatina, uma conversação, e usou de magia para que ele ganhasse. Então, era um jogo de dados, e usou de magia para que ele ganhasse o jogo todo, né? E aí, com isso, os Pândavas ficaram sem nada, sem absolutamente nada, e foram, então, enviados para o exílio. Perderam o que tinham e foram enviados para o exílio. E ficaram 13 anos exilados. Aí, passado esse tempo, que é o que tinha sido combinado durante o jogo, eles voltaram para requerer o que eles tinham direito nas terras. Afinal, eles também eram, né, da linhagem dos reis Bharata, né, do rei Bharata. Né? Bem, aí, nesse momento, então, Duryodhana falou que não daria nada para eles, absolutamente nada, nem terra suficiente para eles colocarem um alfinete. Né? Quer dizer, nada mesmo, né? Provocou, Então, aí, nesse momento, né, foi decretada a guerra. Né? E também, então, aí já começa a entrar Krishna nesse momento, né, que você comentou no nosso outro encontro. Né? Então, Krishna propôs o exército ou ele. E então, os dois poderiam escolher o que eles quisessem. Né? Então, Arjuna, como príncipe guerreiro, escolheu Krishna, que era o amigo dele, né? Já era amigo dele, né? E Duryodhana escolheu o exército, né? Ou os exércitos, né? Então, é aí nesse ponto onde é decretada a guerra que a gente chega hoje. Mas olha só, eu vou ter Krishna de um lado e o exército do Krishna no outro. Ele vai lutar contra o próprio exército dele, né? Exatamente, contra o próprio exército. Quer dizer, são muitos, assim, é muita coisa interessante porque a gente não pode ver tudo isso ao pé da letra, né? Literalmente. Quer dizer, já começa aí 100 contra 5, né? Tem toda uma simbologia atrás disso. Aí tem Krishna separado do exército dele, né? Uma outra simbologia, né? Então é legal a gente ir observando isso. E mais para frente, eu acredito assim, que a gente vai trazer isso para a nossa atualidade. A gente vivencia essas situações na nossa atualidade, né? Mas sem spoiler. Então, Ângela, se essa guerra da qual a gente vai trabalhar dentro do Bhagavad Gita não é a guerra literal de matar pessoas, de que guerra nós estamos falando? Qual é essa guerra que a gente vai ver durante esses 18 capítulos? É a guerra do quê? De emoções, de sentimentos, de personalidades, né? Tudo refletido então, assim. Embora a história fale realmente em guerra, em arco, em flecha, em morrer, né? Mas, na verdade, a gente vai encontrar assim, essas virtudes e as não virtudes se confrontando, né? Então, é a guerra interior da criatura humana no seu processo de iluminação. A guerra, na verdade, é o início do despertar do espírito que percebe as imperfeições que tem e vai iniciar uma batalha para vencer as suas imperfeições. Seria esse é o sentido do texto. Então, gente, tudo que tiver de guerra aqui não é para a gente tomar de maneira literal. Todos os aspectos militares aqui é a luta do homem contra o homem velho.
para vencer a personalidade viciada que nós temos, cheia de automatismos, e que a gente precisa vencê-la para que a gente se liberte das nossas imperfeições. Perfeito? Laelder, dormiu? Posso começar? Pode. Dhritarashtra disse: ó Sanjaya, que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu, depois de se reunirem no lugar de peregrinação de Kurikesetra, estando desejosos de lutar? É essa a frase? Eu queria só fazer uma observação aqui sobre esse Sanjaya. Quando o rei que vai puxar toda a guerra no canto primeiro, não é? O Duryodhana, que é o que não quer dividir o reino, que representa o ego, que representa todas as nossas imperfeições, o homem velho, tá? Representado nesse rei que não quer dividir com os primos a posse da terra. Ele, na verdade, não deseja ver nada do que está acontecendo no campo de batalha. Ele é cego, né? Então, ele não pode ver o que vai acontecer no campo de batalha. Então, ele elege uma pessoa da confiança dele para ter uma dupla vista. E ele, então, vai assistir a batalha pelos olhos do seu conselheiro, chamado Sanjaya. E, então, esse capítulo 1 é a narração da visão de Sanjaya, de tudo aquilo que está acontecendo no campo de batalha. Estou usando o termo Sanjaya, e vocês, quando pegarem em português, vão encontrar Sanjaya, porque eu peguei o texto em Esperanto, porque acho que lá eu consigo ter a construção do nome desses personagens de maneira mais exata. Então, lá ele aparece Sanjaya. Então, eu estou usando Sanjaya. Assim como Arjuna, lá aparece Arjuna. Então, eu, de repente, vou falar Arjuna e vocês vão achar que eu estou doido, mas é porque no texto que eu peguei é assim. E alguns mestres que eu andei ouvindo que falam sobre a interpretação do Bhagavad Gita também falam Arjuna. Então, falam Arjuna. Bom, o Arjuna é um aportuguesamento da palavra, mas não é uma representação mais exata. Então, ele vai falar sobre o que Sanjaya, ao lado do rei, que era cego, vai dizer para ele o que está acontecendo durante a batalha. Bom? Então, vamos lá. Capítulo 1 ainda, texto... Só um minutinho lá. Você comentou no nosso outro encontro, né, que o rei teria a oportunidade de recuperar a visão para enxergar a guerra. Não foi isso? Isso, Ele optou por não recuperar a visão. E tinha essas duas opções. Exatamente. Você recupera a visão e vê a guerra, ou você continua cego e o seu conselheiro lá lhe passa a informação do que está acontecendo. Ele prefere ser cego do que ver a guerra que vai ser travada. Podemos... Vamos lá, pode começar. Capítulo ainda 1, texto 2. Sanjaya disse: ó rei, após observar o exército reunido pelos filhos de Pandu, o rei Duryodhana dirigiu-se até seu mestre e começou a falar as seguintes palavras: ó meu mestre, eis aqui o grande exército dos filhos de Pandu, tão habilmente disposto por seu inteligente discípulo, o filho de Drupada. Continuo?
Ele tá apresentando... Esse capítulo é um capítulo de pouca informação espiritual. Certo. Vamos ter muita informação espiritual a partir do 2, que a gente vai encontrar reencarnação, imortalidade, tudo já no capítulo 2, que é o Cântico da Verdade. Esse aqui é o sofrimento de Arjuna. Então, o sofrimento de Arjuna é um canto mais simples, em termos de doutrina. O 2, não. O 2, que vai ser o canto da verdade, vai nos entregar muita coisa interessante, tá? Então, ele está só, nesse momento, revelando o que foi que ele viu, né? Então, ele vê os exércitos colocados, ele começa a ter a visão de todo mundo no campo de batalha. E aí, esse aqui, nesse livro, são 46 textos para terminar o capítulo 1º, viu, Jorge? 46 versículos. Isso. Aí continua. No Pode. versículo 3. Aqui, neste exército, há muitos arqueiros heróicos igualados na luta a Bhima e Arjuna. Há também grandes guerreiros do Yuyudana, Virata e Drupada. Certo. Certo? Peraí que eu tenho que achar. Pode ir seguindo, que eles vão tocar agora vão soprar o caracol deles lá, né? Para dizer que vão começar a guerra. Pode continuar. Há também grandes guerreiros heróicos e poderosos como... Meu nome, eu vou comer a minha língua nessa história. Dristaketu, Sektana, Kassiraya, Purujit, Kuti Boya e Saibiá. Eu vou comer a minha língua, ainda bem que eu já jantei. Aí continua. Então, aqui o poderoso Udamaniu, o muito poderoso Utamaya, meu Deus do céu, Utamaya, o filho Subhadran e os filhos Draupadi. Todos esses guerreiros são grandes lutadores de quadriga. O que acontece? Diga. A síntese desse pedaço é o seguinte. Sanjaya está mostrando para o rei que a guerra não será pequena, que as diversas lideranças dos reinos vizinhos vão participar da batalha. Guerreiros grandes, fortes, importantes, que foram, inclusive, instrutores de Arjuna, estarão também combatendo. E aí ele vai dizer que os exércitos estão posicionados, que tem muita gente. No versículo 8º, ele fala do vitorioso Bhishma. Esse Bhishma era instrutor de Arjuna. Imagina, você vai lutar contra o seu próprio instrutor. A confusão está muito grande. Está tudo assim, muito mexido. Eles estão, nesse momento, vivendo um momento muito, muito difícil para eles. Você pode ler o 9, por favor. Lá vai o 9. Há muitos outros heróis que estão dispostos a sacrificar suas vidas pela minha causa. Todos eles estão bem equipados, com diferentes tipos de armas, e são experientes na ciência militar. Ok, então o que é que nós temos aqui? A guerra que vai ser travada e que está envolvendo toda a estrutura daquela região representa a movimentação de todas as nossas virtudes e de todos os nossos defeitos. Eu lembro uma mensagem que existe no livro Pontos e Contos de Irmão X, chamada Natal Simbólico, em que ele representa o Natal de maneira simbólica. Assim como o Natal nasce no mundo, o Natal nasceria dentro das pessoas. Então, o que acontece? Ele vai fazer uma representação. Olha,
a noite é a noite dentro da criatura. Herodes é o ego querendo matar a criança. E vai mostrando a mobilização das virtudes e das imperfeições, querendo matar o menino, que ninguém entrega nada, a criança tem que nascer numa estrebaria, porque o nosso ego não tem lugar para a criança nascer e tal. Aqui também, o que ele está dizendo é que está em alerta todas as potencialidades da criatura humana. Então, todos os diversos guerreiros internos que a gente tem estarão todos mobilizados para o início dessa batalha. E vocês vão ver que no final desse nosso episódio de hoje, o Arjuna vai amarelar e não vai querer lutar. E representa exatamente esse medo da confrontação com as nossas imperfeições. Então, todo esse cenário que está sendo posto é para dizer o seguinte, cara, foi um momento na vida dele em que ele teve que tomar uma decisão, que acontece conosco quando, por exemplo, você está tendo uma crise conjugal, que você tem que mobilizar todos os seus recursos para tentar resolver. Quando você tem o luto de um filho, que você tem que mexer todos os seus recursos para resolver. Quando, de repente, você está experimentando uma perda da saúde, você enfrentou um diagnóstico e o cara disse, você está com uma doença muito grave, desencarna em 6 meses. E você tem que botar para guerrear todos os seus recursos. Então, o que ele está dizendo aqui é que está todos os recursos sendo chamados, ou seja, é um momento grave. Transferindo essa história para dentro da criatura humana, é um momento crítico em que a criatura tem que tomar uma decisão. E a decisão é, você vai ter que enfrentar os seus desafios. Porque é muito comum, Ângela, em nós, a gente fazer a procrastinação do problema. Você tem uma relação conjugal doente, aí você, não, ela vai se resolver sozinha, amanhã ela acorda melhor. Não vou nem discutir isso, deixa que amanhã ela acorda melhor. E vai empurrando para baixo do tapete os conflitos. Eu faço um exame, descubro que eu tenho um problema de, sei lá, de diabetes. E o médico diz, tem que cortar o açúcar. Aí eu digo, se cortar o açúcar, eu vou morrer. Então, já que é para morrer, tem açúcar, eu vou morrer comendo açúcar. E a pessoa faz a opção por não travar a batalha íntima. E aí, deixa a diabetes tomar conta. Então, fala. Eu gostaria de acrescentar um olhar a isso que você colocou agora, né? Por exemplo, você abordou mais a questão íntima, né? O olhar para dentro. Eu também enxergo aqui nessa história toda o olhar para fora. Por exemplo, os seus filhos estão vivenciando uma situação delicada, né? Uma situação meio complicada na vida e que você precisa olhar e falar assim, não pode ser assim. Então, você tem que guerrear com essa situação, né? Não é só acolher do jeito que está, você tem que guerrear com a situação, você tem que dizer não, muitas vezes, né? Você tem que ajudar a fazer uma escolha. Então, eu vejo também nessa batalha, nessa guerra, essa questão que é muito difícil também, né? A gente dizer não, muitas vezes, ou dizer não é por aí. Não sei se você tem esse olhar também, somando ao que você colocou. São várias interpretações, né? Os conflitos externos que você tem que lidar e os conflitos internos. De toda forma, o momento aqui é o momento do conflito da criatura, em que ela vai ter que se defrontar para resolver o problema. E assim, o capítulo 1 é a descoberta de que o problema existe. E o capítulo 2 será algumas chaves para tentar resolver o problema. E assim, comparando com o pensamento do Buda, esse capítulo, o Buda tem uma primeira verdade que ele descobre, e você, como budista, sabe disso muito bem, que a primeira verdade existe o sofrimento. Existe sofrimento. Enquanto você não disser, existe, eu sofro, eu tenho problema, não tem como resolver aquilo que não existe. Se eu não reconheço a existência de um problema, eu não tenho como trabalhar a solução dele.
Então, esse primeiro capítulo ele está muito conectado com a primeira verdade do Buda, quando diz, existe o sofrimento. A guerra é exatamente a primeira nobre verdade. Existe, cara, está no campo de batalha, essas pessoas vão guerrear. Ou seja, o teu mundo interior ou o teu mundo relacional, ele está exigindo que você guerreie. Você tem que encarar e enfrentar o desafio. Porque a vida está pedindo que você faça isso. Que você promova esse processo de mudança. Né? Vamos para o 10? 10. Nossa força é imensurável e estamos perfeitamente protegidos pelo avô Bhishma, enquanto que a força dos Pandavas, protegido cuidadosamente por Bhima, é limitada. Agora me esclareça essas duas palavras. Qual a diferença do caso do S? Se eu não pronunciei correto, mas pelo que está aqui é Bhishma. E a outra é Bhima. Um é Bhishma, um é Bhima, outro é Bhishma. São duas pessoas diferentes. Um guerreia de um lado e o outro guerreia do outro. E ele está fazendo a avaliação que o exército dele, mesmo comandado por Bhishma, parece ser insuficiente diante do outro. Ele está apavorando o rei dele, dizendo, olha, cara, na minha tradução aqui, diz assim, como é que diz o meu versículo 10? Parecem-me insuficientes as nossas forças. Sou eu diante do desafio dizendo, cara, nós não vamos dar conta. Ainda que elas estejam comandadas por Bhishma, as nossas forças não são suficientes. Eu li de você aí uma leitura ao contrário. E parece-me que são suficientes as forças deles, ou seja, o inimigo parece estar melhor equipado do que eu. Isso para um rei que é cego deve ser desesperador. Você dizer, olha, o nosso exército é pequeno. Mesmo que o nosso guerreiro seja bom, o exército deles é muito maior, está bem mais equipado, e tem um outro comandante de lá, que também é experiente. Tá? Aí ele diz o seguinte, no 11, por isso que todos os que estão de pé nas filas de seus exércitos, e vocês, que são chefes, protejam Bhishma, que é o nosso líder. Bhishma é uma referência em termos de guerrear. Ele é tido como um guerreiro muito habilidoso. É tipo um Aquiles da Ilíada. Então, vocês protejam esse guerreiro, porque ele é que vai intimidar o grupo contrário por ser um guerreiro experiente. Ele é um Golias, que tem que ser protegido. Ele é um Aquiles, que tem que ser protegido, porque ele dá moral para o exército. E aqui ele está dizendo para que os combatentes se preparassem, porque agora chegou a hora em que esse Bhishma, que é o comandante do exército do rei cego, ou mais dizendo, do filho dele, do Duryodhana, ele vai agora soprar o búzio. O que é um búzio? É aquele negócio que tem dentro da água nos oceanos, que é um caracol desse tamanho, não é um caracol, ele é grande. Eles sopram nele para fazer um barulho. Igual os judeus usam o chifre do carneiro, chamado shofar, para poder fazer... Porque tem o toque do shofar na sinagoga. No hinduísmo não tinha carneiro para soprar. Eles são vegetarianos. Então, eles parecem... eles vão ter que usar esse negócio. A Mazé está falando, é uma conchona. Exato, é uma concha bem grandona assim. A gente até vê quando a gente vai nessas lojas, eles têm assim para vender um búzio, né? E aí nós vamos encontrar o momento no qual... Lê aí para nós o 11, para a gente sentir que o negócio... Não, o 12. Então, Bhishma
o grande e valente patriarca da dinastia Buru, o avô dos lutadores, soprou sua concha bem alto com um rugido de um leão, produzindo júbilo em Duryodhana. Entenderam o que aconteceu? Como nós estamos em desvantagem, então o lutador do lado do Duryodhana, que é o lado contrário ao que está o Krishna, o cara que representa o ego, para intimidar o exército contrário, o que ele faz? Ele pega e sopra. Ele sopra dizendo o seguinte: estou pronto para a batalha. Pode vir, que eu estou pronto. Pode vir quente, que eu estou fervendo. Esse soprar o búzio significa: estou pronto para a batalha. Manda vir. Pode mandar. Né? Ok? Ok. Podemos ir adiante? Podemos. Aí o que acontece quando o Bhishma sopra o búzio dele dizendo: podem vir, olha o que vai acontecer. Depois disso, clarins, trombores e cornetas soaram subitamente, e o som combinado foi tumultuoso. O que ele esperava? Ele esperava intimidar o adversário, porque é um poderoso cara soprando o búzio dele, mas ele recebeu como resposta de pessoas menos experientes que está todo mundo unido no propósito de guerrear contra ele. Eita! No 14. Do outro lado, o Senhor Krishna e Arjuna, situados numa grande quadriga puxada por cavalos brancos, soaram suas conchas transcendentais. Então, viu? O que aconteceu? Primeiro, Bhishma soprou, todo mundo soprou, e o Arjuna, junto com o Krishna, que estava no carro junto com ele, sopra também o seu búzio, ou seja, eu estou pronto para entrar em combate. Então o Senhor Krishna soprou sua concha chamada Pankajayana. Oh, amiga aí, Ângela, please, por favor. Eu não tenho aqui o nome da concha, porque o meu livro é diferente do seu. Vou botar aqui, eu vou ler do jeito que está aqui. Pankajanya. Panchajanya. Pronto. Arjuna soprou a sua Devadatta e Bhima, o comedor voraz, executor de tarefas hercúleas, soprou sua terrífica concha chamada Paundran. Fica indo, né? Ou seja, ninguém está se intimidando com nada. O que as pessoas estão dizendo é que elas estão dispostas, sim, a lutar. Que pode vir, estou preparado. Estou esperando que você venha. Ninguém está se acovardando diante do cenário de lutas que está se formando. Aí, quer ver alguma pergunta, Jorge? Tem alguma aí? Sim, o simbolismo é para intimidar, só que não está funcionando, cara. Não está funcionando. Eu estou tentando intimidar e o outro dizendo, eu estou pronto. Tipo quando tinha nos duelos, vocês não são dessa época porque é antigo, mas quando tinha duelo no século XIX, eu ainda era menino. No século XIX, século XVIII, o pessoal lutava ali no campo de Saint-Germain, eles iam fazer duelo, o duelo ia até a morte, né? Então, quando eles começavam, os padrinhos acertavam se iria ter misericórdia ou não. Se tivesse misericórdia, luta, 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 que vai dar o golpe final, o padrinho pode dizer misericórdia, aí ele não dá o golpe final, mas o cara fica desonrado. Então, haverá misericórdia ou não haverá misericórdia? Então, alguns diziam,
não haverá misericórdia. E o outro, para dizer que concordava que era até a morte, dizia, ninguém pedirá misericórdia. Ou seja, é para lutar até morrer. Então, um fala tentando intimidar e o outro dá um troco maior ainda em cima. Então, ele sopra o búzio para intimidar e os outros sopraram de volta. Não deu certo. Não deu certo, não deu certo. Não funcionou. Vamos lá. O rei, fulano de tal, E o Distrira, o filho de Kunti, soprou sua concha, Anatavayana, não sei se é isso mesmo, Nakula e Sahadeva, sopraram a Sucosa e a Manipuspaka. é o nome das conchas deles. O grande rei de Kash, o grande guerreiro Sikandi, meu Deus do céu, Drishtadyumna, Viratá, e o conquistável Satyaki, Drupada, os filhos de Draupadi e os demais, ó rei, tais como o filho de Subhadran, de braços poderosos, todos sopraram suas respectivas conchas. Isso. A síntese aqui é o seguinte: ninguém se intimidou. O sopro de Bhishma não intimidou ninguém. Ao contrário, despertou em todo mundo a vontade de ir para cima para o combate que iria ser feito. 19. E esse terrível rugido. O sopro destas diferentes conchas se tornou tumultuoso e assim, vibrando tanto no céu como na terra, despedaçou os corações dos filhos de Dhritarashtra. Dhritarashtra, que é o cara que... Esse nome é bom de guardar porque a gente vai usá-lo. Dhritarashtra é o rei que não quer dividir o reino com os seus primos. Então, ele, na verdade, a síntese está nesse 19, ou seja, o cara soprou, que é o comandante dele, todo mundo soprou e ele se apavorou. Então, botou medo no exército de Dhritarashtra. Ele sentiu medo. Duryodhana, que é o primo que não quis dividir. Dhritarashtra é o pai dele. São muitos nomes. Desculpa, é verdade. Duryodhana, que é o cara que não quer dividir. Dhritarashtra é o rei cego, pai do Duryodhana. Beleza. 20. O 20 diz assim, vamos continuar que o Léo acho que caiu. O 20 diz, então, vendo os filhos de Dhritarashtra, que são aqueles 100, preparando-se para a batalha, Pandava, cujo capacete tinha a imagem de um macaco, levantou seu arco. Então, aí agora, nós vamos ver o exército Pandava, ou Pandava, Pandu, tem um monte de tradução, levanta o arco para começar a luta. E disse o seguinte, dirigindo-se a Krishna, o Senhor da Terra. O que ele diz para Krishna? Entre dois exércitos está o meu carro de guerra, ó infalível. Vejo daqui os guerreiros. E aí, reunidos para a batalha, guerreiros com os quais eu devo lutar nesse combate. Esse é o momento em que Arjuna está com o carro dele no meio da batalha. E ele está tentando decidir para onde ele vai. E ele diz assim para o Krishna, olha, porque assim, Krishna é quem dirige o carro do príncipe Arjuna. Quem está dirigindo o carro é Krishna. E Arjuna diz para Krishna, tira meu carro daqui. Leva para um local aonde eu possa ver. E ele diz, eu vejo aqui os que anseiam por agradar ao filho perverso de Dhritarashtra, que é o Duryodhana. Então, nessa hora, o carro de Arjuna vai sair do combate, vai para uma posição privilegiada para tentar enxergar o que está acontecendo. Nós vamos para o 24. Ao ouvir aquelas palavras de Arjuna,
Krishna deteve seu magnífico carro de guerra entre os dois exércitos. Alguém já ouviu falar de livre-arbítrio aqui? Que a gente está entre o bem e o mal, e aí você coloca o carro entre o bem e o mal. Então, esse momento aí da batalha, em que o carro de Arjuna fica entre os dois exércitos, é a representação do homem diante do livre-arbítrio. Ele tem ao seu lado o seu conselheiro Krishna, mas ele é o príncipe, é ele que vai comandar o carro que representa o corpo. É ele que vai dar o comando para onde que o carro vai, e qual é a decisão que ele vai tomar. Então, ele decide mudar a posição que ele está para poder se aproximar de uma outra posição. E o Krishna, então, coloca o carro entre os dois exércitos. E apontando para Bhishma, que é o comandante do exército contrário, Drona e todos os outros reis, disse: ó Partha, olha esses kurus, ou kuruídos, kuravas, como queira, aqui reunidos. Então, o próprio Arjuna, olhando para o inimigo, se intimida diante da reunião daqueles com os quais ele tem que combater. Só para poder fechar, para a gente fazer um comentário mais largo, e ele diz assim: então Krishna viu colocados uns contra os outros, pais, avós, gurus, tios, primos, filhos, netos e amigos. Esse é o ponto crucial do capítulo. O conflito de Arjuna de ver que a batalha estava colocando no campo parentes. Filhos contra pais, primos, irmãos, porque o reino se dividiu. E aí a gente vai lembrar do Cristo dizendo: não pensai que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada, porque eu vim colocar o pai contra o filho. Não tem uma história assim? Que pai contra Cristo filho, filho contra pai, contra filho. Mateus, capítulo 11, versículo 34. Porque o Filho do Homem veio para fazer com que colocará o pai contra o filho, mãe contra a filha. Tem até sogro, sogra, né? O que não é muito difícil de fazer. Mas essa imagem aqui que a gente tem, se alguém quiser fazer aí alguma marcação para identificação de conexões com o Evangelho, aqui tem uma muito forte. Porque nós encontramos aqui aquela colocação do Cristo sobre esse processo através do qual a criatura humana vai descobrir os seus conflitos a partir daí. Quer comentar? Pode falar, Ângela, para a gente poder avançar. O meu sonho é terminar esse capítulo hoje. Não, Jorge, é isso mesmo. É assim, é esse momento, né? Que ele está entre os dois exércitos e está vendo do lado de lá a família dele, né? E aí o conflito, eu acho que além do medo, não é nem a piedade, né? É uma sensação, poxa, eu vou guerrear com a minha família, né? Então é um sentimento difícil. Tanto é que ele fala que eu preferia ficar aqui e deixar que me matassem. Ele vai falar lá na frente, né? Então, mas assim, continua, por favor. É o meu sonho também, a gente avançar. Nós vamos terminar, porque ele não tem muito detalhe, dá para a gente avançar. Ele diz: sogros e antigos companheiros separados em exércitos hostis, vendo todos esse parente alinhando-se, Arjuna, apoderado de uma piedade profunda, disse com dor: ó Krishna, vendo meus parentes alinharem-se para o combate, desejosos de brigar, as minhas pernas fraquejam, a minha garganta resseca, o meu corpo treme, os meus pelos se eriçam. Aí diz Gandiva, que é o nome do arco, Gandiva é o arco que Arjuna usava, tudo que é nome.
Gandiva é o arco dele. O arco escorrega nas minhas mãos, toda a minha pele arde, não posso estar de pé e minha mente rodopia. Vejo presságios funestos, ó Krishna, e não vejo nada de bom a vir dessa guerra fratricida. Não desejo a vitória, ó Krishna, nem o reino, nem os prazeres. De que nos servem o reino, ó Govinda, que é o nome do Krishna também, os prazeres mundanos ou a vida mesmo, se aqueles para quem desejamos o reino, a felicidade e os prazeres não estarão aqui prontos para o combate, tendo renunciado à vida e à sua riqueza, mestres, pais, filhos, avós, tio, sogro, neto, cunhado e outros parentes, não quero matá-los, mesmo que eu próprio possa ser morto. Não quero, nem mesmo que isso me dê o poder sobre os três, nem que isso me desse o poder sobre os 3 reinos. Como posso eu fazê-lo pelo poder terreno, nem para conseguir os 3 planos, o plano terreno, o plano espiritual e o plano celeste, que é o que representa esses 3 planos, e eu vou querer pelo reino da terra? Não consigo. Que satisfação pode nos dar a matança dos filhos de Dhritarashtra? O que ele vai ganhar com isso? Cometeremos um grande pecado assassinando esses rebeldes. Não devemos assassinar os filhos de Dhritarashtra, nossos parentes. Tendo assassinado os nossos parentes, como faremos para ser felizes? Mesmo que suas mentes ofuscadas pela cobiça, olha lá, mesmo que suas mentes ofuscadas pela cobiça não vejam mal na destruição dos fundamentos familiares e na traição dos inimigos, por que é que nós, que vemos o mal em tal destruição, não compreendemos e não rejeitamos esse pecado? Com a destruição da família, perecem as tradições antigas, e quando a virtude se perde, o vício se apodera de toda a família. Ele está fazendo uma série de argumentações para dizer, cara, eu não quero combater. Amarelou. O Arjuna amarela e não quer lutar. E aí, com o predomínio do vício, Krishna, as mulheres da família se depravam, e a depravação das mulheres surge a mistura dos varnas, que é a promiscuidade, né? Mistura as classes, as castas. Tal mistura assegura o inferno para os assassinos da família e para a própria família, porque as almas dos seus antepassados perdem a força por falta das oferendas de arroz e de água. Já tinha oferenda de arroz nessa época. Porque como eles vão deixar de cultuar os ancestrais, o ancestral vai ficar fraco no mundo espiritual. Se não vai mais cultuá-los, ele não vai mais ter força. Por causa do pecado desses assassinos que causaram a mistura dos Varna, a casta antiga, que era pura, e as virtudes da família também vão se perder. E os que destruíram os costumes familiares permanecem para sempre no inferno. Foi assim que ouvimos. Ai, pelo desejo de possuir o reino, estamos dispostos a cometer um grande pecado, matar os nossos próprios parentes. Se eu, último versículo, não, penúltimo, se eu, desarmado e sem opor resistência, for assassinado no combate pelos filhos armados, ele desarmado for assassinado pelos filhos armados de Dhritarashtra, será mais fácil para mim. Ao dizer isso, no campo de batalha, Arjuna, cheio de pesar, deixou-se cair no assento de seu carro de guerra e largou o arco e as flechas. Assim diz a primeira conversa de Sri Krishna, Sri é Senhor, Sri Krishna e Arjuna, nos gloriosos Upanishads do bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do yoga, chamada O Desespero de Arjuna. Aí nós fechamos esse capítulo. Eu corri nessa parte final porque é uma única argumentação, porque
Agora, no capítulo seguinte, é que o Krishna vai, enfim, falar. Aí vocês vão ver a sabedoria do Krishna apresentando os conceitos de imortalidade, vai falar que a morte não existe, vai falar de reencarnação, já no segundo canto para nós. Mas a grande representação simbólica aqui é o momento em que o ego precisa ser vencido pelo self, a libertação do self. Então, é a hora em que o ego ele tem uma estratégia de se defender, ele escamoteia, ele mente, ele usa de diversas artimanhas para que ele se mantenha na condição de comandante da criatura. Ele mesmo mente dizendo que ele está evoluindo, quando, na verdade, ele está fazendo uma máscara para que o self não saia. Ele vai para a igreja, ele canta, ele faz louvor, ele muda de roupa, ele deixa de beber, ele deixa de fumar, ele passa a ter uma vida andando com um livro religioso lá do braço, mas ele continua criando confusão, brigando na igreja, sendo um déspota dentro de casa, olhando os defeitos dos outros. Então, no fundo, o ego encontrou uma estratégia para não ter que se defrontar consigo mesmo. Então, aqui, esse momento de Arjuna é interpretado como o conflito do ego de não querer perder espaço. Ele vai fazer o que for preciso para que ele se defenda e não entre na guerra, porque ele não quer lutar. Ele quer continuar no conforto que ele tem. A Mendiva está colocando aqui o seguinte: eu não entendi. Esse conflito do Arjuna não seria bom? Se ele está em dúvida, não seria porque não quer cometer o erro? Se fosse uma guerra literal, ele estaria certíssimo. Guerrear por conta de terreno, por conta de território, melhor perder, melhor ser assassinado do que ser o assassino. Está correto. Só que a leitura que os sábios fazem sobre isso é que isso não é uma guerra física. Isso é a guerra do domínio do território do coração humano. E o ego não quer mudar, ele quer do jeito que está bom. Porque a tendência da criatura humana é a não mudança. O que promove o processo do sofrimento? A não mudança. Então, o ego se esconde, ele se traveste, diz, não quero brigar, não vou criar confusão, eu não vou. Essa confusão é consigo mesmo, eu não vou enfrentar os meus demônios, eu não vou lutar contra as minhas imperfeições. A questão toda é essa. Todo esse pessoal que você está vendo não é gente, são as imperfeições humanas em guerra dentro de nós, aonde Duryodhana representa o ego, né? Representa o ego, não, o egoísmo. Arjuna é o ego e o Krishna é o superego. E aí seria me esclareça aí, na sua fala, eu posso dizer que seria aquela paz de fogo de monturo. Na superfície está tudo bem, está tudo uma maravilha, mas o fogo está queimando por baixo. E ele vai chegar em cima e vai destruir tudo, amigo. Eu diria que seria uma outra imagem, Léo. É a imagem daquilo que a gente diz assim. A minha família está indo bem, eu não quero. Faz anos que eu não discuto com a minha mulher. Por quê? Porque nunca conversa. Você não discute. Eu não discuto, não. Sabe por quê? Porque quando a gente perdeu o paraíso, meu filho, a gente não abriu boca para conversar com Eva de jeito nenhum. Ela fez e a gente aceitou. E aí entra a questão, talvez o grande problema de Adão, assim, simbolicamente, né? A crítica que se faz, vamos dizer assim, no campo psicológico, não é ele ter comido a oferta. É ele ter transferido a responsabilidade dele para ela. Mas foi ela que me deu. Sim, mas você não teve o direito de não aceitar? Por que você não assume que você... Quando Deus pergunta, você comeu do fruto que eu falei para não comer? Ele responde, a mulher que tu me deste é que me deu para comer. Ou seja, eu não tenho culpa nenhuma. Isso é típico da mente infantil,
que transfere para o outro a responsabilidade e evita de fazer o processo de mudança. Aqui a discussão toca nesse aspecto no seguinte sentido: eu não quero mudar, eu quero ficar do jeito que eu estou, eu não quero mudar, eu não quero ser diferente, eu não quero, é gosto meu, eu estou bem como eu estou, me perturba. Aí você, por exemplo, você tem uma pessoa, você conversa, a mulher vai conversar com um cara, diz, o marido, meu filho, não beba, não faça isso. Não te mexe na minha vida, eu vou beber quanto eu quiser, não se meta. Então, ele se defende para não fazer a mudança interior. Ele foge, ele se esconde, abandona a família. Isso tudo é a fuga da luta. A luta é a evolução da criatura. Existe a possibilidade de ele não querer evoluir? Do Arjuna não querer evoluir? No campo psicológico. Não, eu quero ficar aqui e PT saudações. E a mesma pergunta cai para Jorge. Há um caso do espírito, tem um livre-arbítrio dos amigos, é o seguinte, eu cheguei nesse estágio aqui está mil maravilha, não insiste, porque desse passo aqui não adianta. E aí, como é que fica essa questão do livre-arbítrio, né, diante do processo da lei de progresso e de evolução? Não vou responder pelo hinduísmo nem pelo budismo, vou responder pelo espiritismo. Exato. Para o espiritismo, o espírito pode retardar o progresso. Ele pode retardar, dizer, não, eu não quero agora, eu não quero mudar. Mas a lei do progresso, ela é inevitável. Vai chegar um momento em que, mesmo que o cara não queira, ele vai ter que evoluir. E da onde vem isso? Não é ninguém que vai obrigar. É a sede de ser feliz. Porque a necessidade de encontrar felicidade faz o espírito se mover. Vai chegar um momento em que ele não vai aguentar mais a mesmice. E ele vai dizer, cara, tá muito chato ser assim. Eu não estou mais me realizando com isso. E quando ele se saturar do mal, ele vai dizer, eu preciso de uma coisa diferente. Aí é quando ele inicia esse processo de mudança. No canto segundo, no começo do segundo capítulo, o Krishna, o Arjuna, ainda vai reclamar com o Krishna um bocado. É da metade do capítulo para frente que o Krishna, então, vai pegar a palavra para dizer para ele, cara, a morte não existe. E vai dizer uma frase que você já deve ter ouvido eu falar algumas vezes. Da mesma forma que o corpo troca de veste, o espírito também trocará de corpo quantas forem necessárias. Bom, minhas considerações finais são que a gente se prepare, faça a leitura do capítulo 2 para a próxima live, para que a gente possa aprofundar, porque o estudo do Sanatana Dharma vai começar de verdade agora, quando o Krishna começar a ensinar para Arjuna as verdades que nunca morrem, a doutrina secreta entregue há tanto tempo para todos nós.